depois daquele episódio do Al-Sadd, que ainda é muito mal explicado e que ele não teve a coragem de falar com o torcedor a verdade. Pré-contrato. Ele que prega tanto a verdade e a transparência, e ele e a diretoria se omitiram com esse assunto. Coincidentemente, depois ele ter pedido para os jogadores permanecerem no Palmeiras em 2023, depois daquela eliminação trágica para o Boca, na conta dele, na teimosia dele, de não ter colocado o Endrick, depois ele bota o Endrick no time, o time é campeão brasileiro. Então muita coisa é na conta da teimosia dele, da arrogância, da petulância muitas vezes, da falta de equilíbrio. Coincidentemente, depois que aquela história vem à tona, o time do Palmeiras literalmente para de ter uma sintonia técnico/campo. É muito estranho o que aconteceu, tá? Porque jogador a gente sabe, quando quer sair, a vida segue. Ou então, se você promete para o jogador uma permanência e um pacto por um título como houve, você não pode ser o primeiro a, dentro desse pacto, quebrá-lo ao conversar, assinar qualquer coisa, que até agora a gente precisa saber o que foi assinado, se é um pré-contrato, se é um documento, uma carta de intenção, mas que houve alguma coisa e enfiaram a viola no saco e até agora ninguém resolveu e ninguém tocou nessa ferida que é muito importante, aconteceu. E quando isso chega no grupo, Miller, o jogador fala, pera um pouquinho, eu não pude ter a minha chance, eu não pude ter o meu desejo de buscar alguma outra coisa, e você, na hora que manda eu fico sabendo que você estava querendo ir embora. Então toda essa falta de sintonia, ela somente está sendo postergada ao que a gente tem acompanhado agora. Baixa o farol geral do grupo. Não, a reformulação, Alex, com o Abel, infelizmente, não vai acontecer. Porque o grupo do Palmeiras perdeu a confiança naquilo que ele consegue e tenta transparecer e até, ideias. ô Miller, em cima do que está dizendo o Facincani, eu tenho sentido, especificamente hoje, tudo bem, o Palmeiras veio de uma perda de título para um rival, mas estou sentindo o Abel perdendo o tesão. A palavra é essa, sabe? Sem aquela vibração, né? E o Abel sempre preparou, nos títulos, nas conquistas, algo novo para os jogos. Sempre ele vinha com uma surpresa, numa escalação. E o que acontece, Miller, na quarta-feira? Na quinta-feira, ele apresenta um time, perde... antes do primeiro jogo, lá no Allianz. Ele perde em casa, 1-0, aí ficou uma expectativa pós-data FIFA, para que no jogo da volta ele apresentasse uma novidade. Claro. Todo mundo, conhecendo o Abel, todo mundo vai ter novidade na final. Porque o Palmeiras foi muito mal no primeiro jogo. Perdeu em casa, né? E o que fez o Abel, que era conhecido e elogiado por todos nós como um cara que sempre apresentava algo novo? Ele veio com o mesmo time que ele escalou errado no primeiro jogo. Então, estou sentindo o Abel, a impressão que é impressão. A gente não vai no treinamento, a gente está vendo o comportamento no banco de reservas e algumas atitudes. Que ele está com o saco cheio. É a impressão que eu tenho. Meio que de final de ciclo, Miller. Enfim. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que o Abel já não vê a hora de ir embora, né? Até porque numa final de campeonato o treinador entra com a mesma formação no segundo jogo precisando vencer, significa que ele não quer ganhar o jogo. E outra, os dois jogos do Palmeiras, todo mundo sabe que ele jogou mal. Não jogou, poxa vida, contra o São Bernardo, o Palmeiras jogou bem, a individualidade apareceu, tá tudo certo. Agora, contra o Corinthians, nos dois jogos, principalmente em casa, o Palmeiras não compareceu em campo. As individualidades não apareceram e tampouco o grupo, né? O coletivo compareceu. Então, os dois jogos do Palmeiras, para mim, os dois jogos foram fracos. Sim. Tecnicamente não foram bons. Os jogos em si. Só que o Corinthians disputou uma decisão. O Palmeiras, a gente não sentiu isso desde a sua comissão técnica. O Corinthians ganhou o título realmente no primeiro jogo. Mas ganhou o jogo e já foi campeão. O Abel não perde pênalti. O Abel não perde pênalti. Quem perdeu foi o Veiga, não foi ele. Então quer dizer que você tem que levar em consideração isso também. A culpa não é só dele, Chico, mas eu tô querendo dizer... Mas é a expulsão dele antes do pênalti. Isso. Ali ele fez uma pressão desnecessária. Que ele esfriou o jogo, bater, ele prejudicou a concentração. Mas ele não perde pênalti. Aliás, você sabe por que o Abel foi expulso, né? Não foi pelo chilique que ele deu. Foi quando ele sentou no banco e falou pro quarto árbitro que eles estavam roubando o Palmeiras. Aí chamaram o árbitro... E numa decisão você precisa de quem? Isso eu sempre cobrei o Abel. E cobra o Zubeldia também, qualquer outro técnico que seja expulso toda hora. O Zubeldia, o Abel hoje, no jogo, com 30 segundos, estava reclamando já de arbitragem. Você precisa ter o comandante à beira do campo. O Palmeiras ganhou uma Libertadores nos últimos 5 minutos contra o Santos na expulsão do Cuca. Será que ele não lembra disso? Há 5 anos. Aquela final que estava horrorosa, amarrada,
e que o destempero do Cuca, expulso naquela briga com o Marcos Rocha à beira do campo, 2 minutos depois, lá no lançamento do gol do Breno Lopes. Ou seja, ele próprio já teve o exemplo de que destempero à beira de campo, desnecessariamente, como foi no jogo contra... Ele até tinha razão na reclamação. Para mim era um pênalti para expulsão. Foi um carrinho por trás. A gente pode ter a leitura de... Era para amarelo, né? Era para amarelo. Ele já tinha amarelo e ia ser expulso. É que eu daria o vermelho direto, porque para mim foi uma falta para cartão vermelho. Mas enfim, uma outra discussão. Até tinha a razão na reclamação. O problema é como, em qual momento você vai fazer uma reclamação e de que forma. Sabendo que você está num momento inferior psicologicamente, em que o jogo não está favorável e que você tem uma única oportunidade de tentar mudar aquele panorama, oportunidade que com o destempero dele, com tudo que aconteceu depois, culminou numa perda de um pênalti ridículo. Pois não, Torto. E é nítido, o saco cheio dele é nítido, é pra tudo, à beira do campo, na coletiva então nem se fala, é uma coisa, é nítida. E o Palmeiras, a gente tá falando de opções, de criatividade, o Palmeiras não faz um gol de bola rolando desde as quartas de final, de bola rolando. Enquanto isso, ele tem algumas dificuldades, jogadores foram investidos muita grana. O Vitor Roque chegou agora, tem 4 jogos, mas o Facundo Torres não está correspondendo. Em contrapartida, o Rony, que saiu, eu acho que ele tem 7 jogos, 5 gols. É um cara que saiu meio escorraçado, assim, também foi importante em determinado momento. E isso daí acaba prejudicando. Agora, que ele está de saco cheio, ele tá, e não só ele, o outro lado também, a torcida emitiu uma nota que ele foi citado. Vamos falar sobre isso? Sim. Porque é o seguinte, né? Não somos apenas nós da crítica que estamos nesse momento falando sobre Abel Ferreira. A própria torcida do Palmeiras, já no último tempo, tem se colocado de forma de indisposição. Pois não, como você passou a entrevista aí, vale o destaque. Quando ele diz assim, você não vê que 80% dos jogos dos adversários... Ele está dizendo que o time dele é limitado. Porque ele está dizendo assim, não, 80% é cruzamento. Não é assim. Não é isso que eu falei. Eu acho que o time... Você não pode limitar o seu time. Você não pode dizer assim, olha, meu time só joga assim porque todo mundo... Maria vai com as outras agora? Pelo investimento que teve, que fez. Pela grana que gastou nas contratações. Você não pode só limitar a sua equipe em cruzamento. Esse lançamento do... É o papel do técnico. Um lançamento bonito. Mas nem sempre vai entrar esse cruzamento. Mas que é um zagueiro. Pelo amor de Deus. Não era um zagueiro pra fazer isso, era um meia. Ele não pode responder isso. Não, todo mundo joga assim. Não, eu não sou todo mundo. Eu sou o Palmeiras, que investiu muita grana em contratação, e eu preciso ter diversidades de jogadas. E hoje o Abel, na entrevista coletiva, ele fala de comportamento de torcida. A torcida do Botafogo, mesmo quando perde o jogo tal, acabou gritando é campeão aqui no Allianz. E ele foi perguntado sobre isso e daqui a pouco a gente vai entrar no manifesto a que se referiu o